Irmãos, nós começamos há algumas semanas atrás uma série de mensagens, uma série que se chama A Mesa com Jesus, as palavras de despedida do Salvador, que expõe os capítulos de 13 a 17 do Evangelho de João. Nós fizemos algumas exposições no capítulo 13, algumas semanas atrás começamos o capítulo 14 e hoje nós vamos para a segunda metade do capítulo 14 e terminaremos a exposição deste capítulo. Abra sua Bíblia então no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 15 a 31. Nós faremos, como de costume, irmãos, a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada, que tem sido a versão oficial aqui da nossa igreja. Evangelho de João, capítulo 14. Se você está com a Bíblia impressa e fará a leitura na ARA, você verá que a ARA coloca a ARA Almeida Revista e Atualizada é a versão, tá, irmãos? Ela coloca aí um título em negrito que não consta no texto da Sagrada Escritura, é um título dos tradutores, que está aí, Jesus promete outro Consolador. Isso às vezes ajuda o leitor a compreender o texto, mas às vezes ele atrapalha. Nesse caso aqui, ele interrompeu o parágrafo, porque o parágrafo começa no versículo 15. Então, o versículo 15 está associado ao 16, 17 e aos versos seguintes, não ao que veio anteriormente, tá? Então, é por isso que talvez você crie a impressão, o pastor pulou na semana passada o verso 15, porque ele não pregou e agora ele vai começar no 16. Não, vamos começar no 15, tá? Então, preste atenção na leitura da palavra de Deus. Leiamos com reverência e fé. Diz assim a palavra do Senhor: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Até aqui a leitura do texto da palavra de Deus. Vamos, mais uma vez, irmãos, ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que Ele traga a nós iluminação e confrontação ao coração, a fim de que sejamos transformados. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez o Teu povo se reúne atendendo ao Teu chamado. E carecemos, Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra é quem nos ensina que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, Senhor, nós estamos aqui
com os corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. Mas é verdade, Senhor, que o nosso coração é resistente, é duro. E rogamos que o Teu Espírito, que habita em nós, firme no nosso coração, Senhor, as verdades da Tua palavra, a fim de que nós andemos como o Senhor andou. Nós Te louvamos, a Deus triuno, porque Tu mesmo, por graça, fizeste morada em nós e nos comunica a verdade. O Senhor não nos deixa confundidos. Confiados nisso, Senhor, é que nós clamamos que nesta manhã o Senhor nos traga iluminação do alto, confrontando os nossos corações, encorajando os nossos corações, a fim de que vivamos para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O que você faria, meu irmão, se Jesus fosse visitar e se hospedar na sua casa? Pense um pouco. O que você faria se o próprio Jesus, com aviso prévio, fosse se hospedar na sua casa? Como você o receberia? Que tipo de comida você faria para ele? Eu imagino que você daria, sem dúvida, a sua melhor cama para ele descansar. Você faria o melhor prato que você conhece. E se você não fosse bom para executá-lo, você compraria o prato para oferecer a ele. Você o faria se sentir completamente à vontade na sua casa e, sem dúvida alguma, seria muito gentil com ele. Talvez, se você for uma pessoa sofisticada, você tenha o livro completo de etiqueta de M. Vanderbilt, de 1952, que é o livro mais famoso sobre etiqueta. Um livro que trata, inclusive, de como receber alguém na sua casa ou de como se portar quando você vai ser o hóspede. Talvez você leria esse livro para se preparar para receber o melhor e mais ilustre hóspede que alguém poderia receber, Jesus Cristo. Irmãos, João 14 começa falando sobre como o Senhor Jesus graciosamente está preparando morada para o seu povo. Esta é a primeira parte do capítulo 14 do Evangelho de João. É Jesus que é o hospedeiro. Ele que nos hospedará lá. E Ele está preparando morada, diz o texto. Ele certamente nos receberá muito bem no lar celestial, irmãos. Mas João 14 fala de um lugar futuro em que nós nos encontraremos com o Senhor. Um lugar que nós habitaremos, mas ainda não habitamos. E Jesus é o caminho para que nós cheguemos lá. Mas Ele não é apenas o caminho para que nós estejamos com Deus lá. Ele é o caminho para que Deus faça morada em nós. E é isso que a segunda parte do Evangelho de João fala. Jesus promete que Ele e o Pai habitarão nos crentes por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, essa é uma verdade maravilhosa e deveria despertar em nós um senso profundo de gratidão. O Deus triuno habita em nós. O Deus triuno habita em nós. Mas quais são as grandes bênçãos de sermos habitados pelo próprio Senhor? Quais são? João 14 demonstra pelo menos 3 grandes bênçãos da habitação divina nos crentes. E a primeira delas é que o Deus que habita em nós nos conduz à fidelidade em meio às imperfeições. Essa é a primeira verdade que nós veremos do verso 15 até o verso 24, a maior porção do texto da exposição de hoje. O Deus que habita em nós nos conduz à fidelidade em meio às imperfeições. Ele nos conduz à fidelidade em meio às imperfeições.
O Deus que habita em nós, irmãos, oferece tudo aquilo que nós precisamos para obedecer os mandamentos. Os mandamentos de Jesus, citado aí no verso 15, são os mesmos mandamentos de Deus. Mas não são apenas os 10 mandamentos, ele inclui também todo o corpo de ensino, toda a doutrina apresentada pelo Senhor Jesus. Jesus então faz uma constatação no verso 15. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam são fiéis. Não há como de amar a Jesus e não ser fiel. Aquele que não é fiel não ama. Essa é a constatação. Mas quem dos discípulos, que eram os primeiros ouvintes do Senhor Jesus, eram suficientemente capazes de cumprir perfeitamente todos os mandamentos de Jesus? Quem de nós é capaz de obedecer todos esses mandamentos? Obedecer, irmãos, nem sempre é fácil. É fácil obedecer quando a obediência agrada o nosso coração. Se alguém dissesse para você comer uma picanha no churrasco hoje no almoço, você diria, isso é uma boa coisa para se obedecer. Ou se alguém falasse para você comer o doce que o Ricardo faz, você também, essa é fácil de fazer, né? Então, veja, irmãos, os mandamentos do Senhor nem sempre são tão simples. Eu quero citar aqui pelo menos 3. O Senhor diz que nós devemos confiar e descansar nele durante as aflições da vida. Isso é fácil de fazer? Isso faz parte do ensino de Jesus. Ele também nos ensinou que nós devemos amar e orar e fazer o bem pelos nossos inimigos, aqueles que querem o nosso mal. Isso é fácil de fazer? Jesus também nos disse, irmãos, que nós devemos ter o reino dele como prioridade no nosso dia a dia. Isso é fácil de fazer? Mas a constatação do texto é, se você disser que ama Jesus, eu te perguntarei, você o segue em todo o seu ensino? Você obedece às ordens de Jesus? Mas será que essas ordens são possíveis de cumprir, irmãos? É claro que são. Elas são possíveis. Num primeiro momento, nós lemos esse texto e pensamos assim, que o verso 15 está desconectado do verso 16. Mas não. Até parece que Jesus muda rapidamente de assunto. Ora ele está falando de cumprir os mandamentos, de amá-lo, e no verso 16 parece que ele está falando agora da vinda do Espírito Santo e abandonou o primeiro assunto. Não, irmãos, mas essas duas verdades estão plenamente conectadas. As palavras de Jesus no verso 15 deveriam provocar nos leitores, bem como provocou nos discípulos, a sensação de fracasso. Quem pode? Quem pode cumprir? Quem pode obedecer? Então, o verso 16 é o nosso consolo. Nós podemos cumprir, porque nós não estamos sozinhos. Os mandamentos do Senhor podem ser obedecidos, porque Ele mesmo rogará ao Pai para que Ele lhes dê outro Consolador, que é o Espírito Santo. A palavra Consolador, irmãos, traduz uma palavra grega que se pronuncia parácletos. Essa palavra é muito mais abrangente do que consolador, ou conselheiro, como faz a NVI. Essas duas traduções, embora não estejam erradas, elas são pobres em virtude do grande significado que o termo paracletos significa. Essa palavra paracletos designa um auxiliar jurídico, alguém que é capaz de mostrar com precisão o que é certo e o que é errado. Alguém que não é apenas capaz de mostrar o que é certo e errado, mas alguém que tem autoridade para justificar e também para condenar. Alguém que não é apenas um orientador externo, mas ele é capaz de infundir em nós os recursos necessários para a justiça, para que aquele que ele auxilia seja então alguém que ande em conformidade com a lei. O Paráclito, irmãos, não é apenas um ajudador, ele é o sustentador, o mestre da verdade. Jesus disse no verso 17, referindo-se a ele, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas note que o texto diz que ele rogará ao Pai para que o Pai lhes dê outro Consolador. Por que outro?
porque Jesus era o paráclito dos discípulos. Inclusive, na primeira carta de João, João usa a mesma expressão para se referir a Jesus. Jesus era o paráclito enquanto estava com eles, mas ele não deixaria os discípulos sozinhos, abandonado na própria força do braço. Ele promete rogar ao Pai para que o Pai envie outro. Por que outro? Outro da mesma espécie. Não outro de espécie diferente, outro da mesma espécie. Isto é, vocês eram auxiliados pelo próprio Deus ao ser auxiliados por Jesus. E agora vocês serão auxiliados pelo próprio Deus quando o Espírito habitar em vocês. É isso que Jesus está dizendo para eles. Não vai haver uma discrepância tão grande entre o tempo que eu andei com vocês e a habitação no Espírito em vocês. O Paracletos vai habitar em vocês para sempre. E Jesus diz aqui que os discípulos conhecem o Espírito. Como assim eles conhecem, se eles ainda não haviam recebido? Aqui há a promessa de que eles receberiam. Como eles conhecem? É o que Jesus está dizendo no texto. Como eles conhecem? Eles conhecem o Espírito, irmãos, porque o próprio Jesus ensinou e fez tudo o que fez no poder do Espírito. O Espírito é a pessoa que dirigiu o ministério de Jesus durante os seus anos na terra, até a crucificação e ressurreição. E o Espírito é aquele que continua dirigindo o ministério de Cristo na terra, agora. O Espírito fez com que Cristo andasse com poder e operasse muitos milagres. Este mesmo Espírito com o qual Jesus operou seu ministério é o Espírito que os discípulos receberiam. O Espírito é, portanto, o companheiro dos verdadeiros crentes e dirige os verdadeiros crentes à fidelidade, porque é o mesmo Espírito que Cristo recebeu. O Espírito nos conduz à obediência aos mandamentos de Jesus, irmãos, porque o Espírito habitou primeiro nele, para depois habitar em nós. Cristo é aquele que conquista a habitação do Espírito. E o texto fala da permanência do Espírito nos crentes. Note, irmãos, nós lemos aqui na liturgia, Romanos capítulo 8, não há como ser um crente e não ser habitado pelo Espírito Santo. Não há. A habitação do Espírito implica que ele está operando ativamente em nossos corações imperfeitos e nos santificando, irmãos, firmando nosso coração no ensino do Senhor. Portanto, nós não podemos dizer que é impossível cumprir mandamento A ou B. É claro que é possível, porque o Espírito de Deus, Deus habitando em nós, nos conduz à fidelidade. Nenhum verdadeiro crente está sozinho nas lutas que existem no seu coração caído. Nenhum verdadeiro crente está. Fica ainda mais claro dos versos 18 a 24 que nós não estamos desamparados. Jesus diz: não vos deixarei órfãos. Logo mais, o mundo não verá Jesus, mas os discípulos verão, porque ele vive. Essa palavra de Jesus, irmãos, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão porque eu vivo, aponta para a ressurreição, que vem acompanhado de uma promessa. Note aí no verso 19: porque eu vivo, vós também vivereis. Note, irmãos, nós não estamos sozinhos. Se Jesus ressuscitou, nós viveremos com ele. Essa não é uma promessa que se cumprirá no futuro. Nós já desfrutamos da verdadeira vida do próprio Senhor Jesus Cristo aqui. É isso que Jesus diz a seguir para os discípulos, porque ele está falando antes da ressurreição. O verso 20: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Os discípulos ainda não tinham um conhecimento profundo da comunhão que eles passariam a ter com Deus. O conhecimento deles, irmãos, era muito limitado naquele momento em que Jesus estava ensinando a eles. Mais tarde, porém, eles entenderiam que a ressurreição inaugura uma nova realidade escatológica, na qual Deus não habita mais em templo criado por mãos humanas. Mas Deus habita no meio do seu próprio povo e se dá a conhecer ao seu próprio povo. E que Deus? O Deus triuno. O Deus triuno, que é aqui mencionado o tempo todo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então no verso 21, Jesus mais uma vez expande aquilo que ele disse no verso 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Perceba a unidade, irmãos. Não tem como amar o Pai se você não amar o Filho. Mas se você amar o Filho, o Pai te amará. Porque ao amar o Filho, você ama também o Pai. Mas não entenda errado, isso não significa que é possível que você o ame primeiro. Você não pode amá-lo primeiro. A condição de Jesus não é uma condição prévia para conhecê-lo. A condição de Jesus é uma condição que demonstra a nós as características de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é aquele que ama e guarda os mandamentos. E é aquele que é amado e a quem o Senhor se manifestará. Que manifestação é essa, irmãos? Você já falou com uma pessoa que não conhece o Evangelho acerca de Jesus? Ela diz, eu conheço, Jesus morreu, ressuscitou, ela diz até crê em Jesus. Mas você começa a conversar com ela e ela dá algumas características acerca de Jesus, e aí você diz, essa pessoa não conhece Jesus. Mas os verdadeiros crentes recebem a manifestação verdadeira de quem é Jesus. Porque eles são habitados pelo próprio Deus. Eles conhecem pessoalmente a Jesus, mesmo não o vendo, irmãos. Essa é a característica do verdadeiro crente. Eles desfrutam da companhia espiritual de Jesus pelo Espírito Santo, mesmo não o vendo. E perceba uma coisa, mesmo não sentindo às vezes. Pela fé, não é sentir um arrepio da presença de Deus. Pela fé é ter a convicção de que aquilo que eu não vejo é real. O crente desfruta da companhia do seu Senhor. Mas os discípulos continuam não entendendo muito bem, irmãos. Então, no verso 22, nós vemos que Judas, que é provavelmente um outro nome para o discípulo chamado Tadeu, pergunta a Jesus por que ele não se manifestará ao mundo, mas só aos discípulos. A resposta de Jesus é propositalmente evasiva. Nem Judas, nem os demais discípulos estão preparados para entender aquilo que Jesus realmente fará. Eles não estão preparados para entender os porquês. Então Jesus responde novamente a mesma coisa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada. O que Jesus quer ensinar para eles, irmãos? O que vocês precisam saber agora é que vocês não estarão sozinhos. Por que Jesus está afirmando isso repetidas vezes? Nós viremos e faremos morada em vocês. Calma, calma. Eles querem saber de muita coisa. Jesus está dizendo para eles, vocês precisam saber que não estarão sozinhos. Há poucas horas, irmãos, eles iam ver o mestre crucificado. E eles iam titubear na fé. Então Jesus está contando para eles, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que ama Jesus tem comunhão comigo, eu faço morada nele. Aquele que me ama, guarda as palavras. E o verso 24 diz, aquele que não ama, não guarda as palavras de Jesus. Então, responda para si mesmo. Para si mesmo. Você ama a Jesus? Se você respondeu sim para si mesmo, então responda uma outra pergunta. Você guarda os mandamentos de Jesus? É claro, irmãos, eu já disse e repito, nenhum de nós pode guardar os mandamentos com perfeição. Essa pergunta vai na seguinte direção: você tem lutado para guardar os mandamentos de Jesus? Então, se você respondeu sim, eu faço uma última pergunta. Você desfruta de comunhão real com o Deus que habita em você? Você desfruta ou você encontra-se com Deus apenas no culto público no dia do Senhor? Certamente, irmãos, o pecado em nós pode nos levar à negligência e frieza espiritual. Ele faz isso muito facilmente. Mas o cristão que é falho nas suas atividades devocionais e que reconhece a sua fraqueza na prática devocional, mas ama o Senhor, ele se entristece profundamente porque ele não desfruta da comunhão de Deus como ele deveria. Talvez você diga que nós vivemos em um tempo difícil,
onde o nosso tempo parece ser mais curto do que o dos crentes do passado. Isso é uma leitura bastante equivocada, irmãos. Algumas coisas mudam nos tempos, mas o que não muda é o coração humano. Se você não tem uma vida devocional saudável, não é culpa do tempo. Não é culpa do seu trabalho, dos seus filhos, dos seus pais. Não é. Eu li uma pesquisa essa semana dizendo que, em média, o consumidor de internet, de rede social, gasta pelo menos por dia, a média, 2 horas e 23 minutos. O problema é o nosso coração, irmãos. Os cristãos do passado não tinham internet, mas eles encararam a mesma dificuldade. John Bunyan, o autor de O Peregrino, relatou a frieza e dureza de sua consciência. Mas ele nos ensinou que é necessário, não poucas vezes, orar para orar. Bunyan disse o seguinte: muitas vezes não sei o que orar, pois sou tão cego, e não sei como orar, pois sou tão ignorante. Só o Espírito nos socorre na fraqueza. Bunyan continua e diz que então nós devemos orar antes a Deus para que Ele nos ajude a orar. Nós devemos, irmãos, combater a fraqueza do nosso coração e orar para orar de verdade. Bunyan reconhecia que a sua velha natureza, e a sua também, meu irmão, é alérgica à presença de Deus. Mas o Espírito que habita em nós nos socorre no meio das fraquezas. O que Jesus está dizendo nesse texto não é meramente para preparar os discípulos, mas para que eles aprendam a desfrutar da própria comunhão de Deus neles, irmãos. Os cristãos que nunca experimentaram comunhão real com Deus não podem ser chamados de cristão. É claro que os cristãos lutam para manter hábitos devocionais, mas eles sempre são socorridos pelo Deus que neles habita. Quando fraco, meu irmão, ore para conseguir orar. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. O Deus que nos habita nos conduz à fidelidade em meio às imperfeições. Se Deus habita em você, então você desfrutará de comunhão real com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo em meio às imperfeições da sua alma. É isso que nós aprendemos nesses primeiros 10 versos da exposição de hoje. A habitação de Deus nos conduz à fidelidade. Essa é uma grande bênção que nós vimos, irmãos. A segunda, nos versos 25 e 26, apenas em 2 versos, é que o Deus que em nós habita nos conduz à verdade em meio às falsas doutrinas. O Deus que em nós habita nos conduz à verdade em meio às falsas doutrinas. Veja o que dizem os versos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Certamente, irmãos, nós somos frágeis o suficiente para ser enganados. Não pense que você tem uma teologia tão boa assim, que você está imune aos erros teológicos e doutrinários. Não tenha uma noção errada de você. Você não é o sabichão que pensa que é. Você não é tão preparado para os detalhes que nos levam para os desvios. Não é não, irmãos. Você não é tão... É até fácil você ver quando alguém diz assim, Jesus não é Deus. Nossa, essa daí é grande. Mas nós com muita facilidade engolimos desvios pequenos, irmãos, que se tornam grandes lá no futuro. Nós somos fracos, irmãos, na nossa intelectualidade. Nós somos levados por ventos de doutrina. O apóstolo Paulo disse isso. Não pense que, eu sou presbiteriano, então eu estou imune aos ventos de doutrinas. Como não está? Se você é um presbiteriano há bom tempo, você sabe que nenhum presbiteriano está imune aos erros doutrinários. Nós somos facilmente levados, irmãos. Por que nós não nos perdemos? Porque você lê bons livros? Ou porque o Espírito da verdade habita em você?
E Ele até deixa você, às vezes, ir para um desvio, mas Ele vem e te resgata. E às vezes a gente nem percebe que Ele faz isso. Você entende que ser reformado significa não ser orgulhoso? Você não faz nada. É o Espírito que nos conduz. Ele nos conduz e reconduz à verdade. Até mesmo os discípulos, irmãos, eles não entenderam o significado dessas coisas até que elas aconteceram. Mesmo após a ressurreição, eles titubearam, mesmo após a ressurreição. Lembremos de que os discípulos desconfiaram do testemunho de Maria. Jesus tinha praticamente desenhado para eles: eu vou ressuscitar no terceiro dia. E eles desconfiaram. O Tomé, que depois dos amigos todos contarem para ele, disse: se eu não tocar, eu não vou crer. Mas por que no final eles creram, irmãos? Vocês acham que é porque eles viram? Não. É porque o Espírito da verdade conduziu o coração deles a isso. É isso que o texto diz. Veja de novo, verso 26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. É o Espírito que os fez lembrar daquilo que Jesus havia dito. Agora, preste bastante atenção nesses versos. Essa promessa não é para todos os crentes de todos os tempos. A prova disso é a seguinte: quem de nós aqui esteve com Jesus e ouviu Ele dizendo as coisas? Nenhum. O texto diz que o Espírito lembrará das coisas que eu vos tenho dito a vocês, não das coisas que eu vos tenho escrito. Preste atenção nisso. E note uma coisa, irmãos, o Evangelho de João é a testemunha de que Cristo cumpriu essa promessa, porque o Espírito lembrou João para que ele registrasse. Mas, olha uma coisa bem interessante de novo, preste bastante atenção. Mesmo na era apostólica, a promessa de Jesus não é que o Espírito daria novas revelações para eles. O Espírito lembraria-os das coisas que Jesus havia ensinado. Se Jesus prometeu o Espírito para lembrar do ensino dele para os próprios apóstolos, você acha que ele daria novas revelações às gerações posteriores de crentes? Esse não é o papel do Espírito, irmãos. O Espírito é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Ele fala em nome do Senhor Jesus Cristo, ele fala aquilo que Jesus ensinou, ele fala aquilo que Jesus ensinou, porque aquilo que Jesus ensinou é aquilo que o Pai ordenou ser ensinado. Há uma coerência plena e uma comunhão entre as pessoas divinas, irmãos. O Espírito lembrou os apóstolos do ensino de Jesus. Ele não trouxe novas revelações. Mas os crentes de hoje às vezes acham que o Espírito traz novas revelações. E esses versos estão indicando que o Espírito não traz novas revelações. Irmãos, prestem atenção. O Espírito não fala palavras aos nossos ouvidos. Não fala. Ele não atua trazendo novas revelações. Se você me disser, pastor, mas o Espírito falou comigo, então, se o Espírito falou com você, é Deus falando. A gente pode colocar no mesmo patamar da Bíblia? Aí a pessoa diz, não, aí não. Então não foi o Espírito que falou. Se foi o Espírito que falou, a gente pode colocar aqui. Irmãos, o Espírito não fala palavras aos nossos ouvidos, mas isso não significa que ele não comunica verdades em nosso coração. É claro que ele comunica. Ele é real, ele habita em nós, ele comunica. E como ele faz isso? Ele faz isso por meio da nossa audição. Quando nós ouvimos a palavra, ele faz isso por meio da leitura, por meio da meditação na palavra. A palavra que ele mesmo inspirou os apóstolos para registrar. Dizer que o Espírito concede novas revelações é desprezar aquilo que o próprio Jesus fala sobre o ministério do Espírito aqui. Irmãos, nós somos profundamente suscetíveis aos erros, mas se nós nos apegarmos firmemente à verdade que o Espírito nos deu na Escritura,
Ele nos conduzirá sempre a Cristo e protegerá o nosso coração do próprio engano e dos enganos de fora que se proliferam no mundo em que nós vivemos. Você abre a rede social e se depara muitas vezes com ideias que parecem maravilhosas, elas só estão erradas. Todos nós, irmãos, somos reféns praticamente da internet. A gente vê uma coisa aqui, outra lá, e não pense que nós não somos influenciados por essas coisas. Mas o Deus que habita em nós nos conduz à verdade. Ele elimina do nosso coração a mentira, o engano. O engano que nós mesmos criamos e o engano que nós aprendemos com outros. Porque Ele é o Deus que habita em nós. Ele não está distante, Ele está aqui. Por isso, quando você achar que é um cristão doutrinariamente puro, lembre-se de uma coisa: você não é puro porque é muito inteligente, ou porque está em uma igreja saudável teologicamente. Se você é puro doutrinariamente, a razão disso é porque Deus habita em você. Essa é a segunda lição do texto. A terceira e última lição, nos versos 27 a 31, irmãos, é que o Deus que habita em nós nos conduz à paz em meio às aflições. Os crentes não estão de maneira nenhuma isentos ou imunes às guerras deste mundo, irmãos. O nosso coração é atacado o tempo todo. Nós ficamos ansiosos, temerosos e preocupados com muitas coisas. Por vezes, e não poucas vezes, nós mesmos criamos os embaraços. Nós somos tardios em aprender a descansar no Senhor, mas o Deus que habita em nós nos conduz à paz em meio às guerras. É isso que ele fez com os crentes da nova aliança, da antiga aliança, e é isso que ele faz com os crentes da nova aliança, porque o Espírito que habitou os crentes da antiga aliança é o mesmo Espírito que habita os crentes da nova aliança. Então Jesus ordena a eles, mais uma vez, aquilo que no começo do capítulo 14 ele disse: não se perturbem, nem se atemorizem. É isso que ele diz aí no verso 27. Note, irmãos, Jesus faz isso lá no começo, quando ele fala dele preparando morada, e agora faz com a gente sendo a morada do próprio Deus. Vocês não precisam se perturbar, porque vocês vão morar no lar celestial. Mas vocês também não precisam se perturbar, porque o Espírito mora em vocês. Porque Deus mora em vocês. Deus habita em vocês. Então Jesus concede paz a eles. E uma paz real, irmãos, não uma paz ilusória. Essa não é uma paz externa, mas uma paz interna. Jesus não prometeu aos discípulos e nem a nós que nós não sofreríamos com as guerras e aflições do mundo. Mas Ele garantiu que nós tenhamos paz mesmo em meio à aflição. Porque o Espírito que em nós habita pode produzir no nosso coração uma paz real, que é capaz de nos fazer até mesmo morrer em paz. Jesus sabia o mundo que ele estava enviando os seus discípulos, irmãos. O mundo é um lugar hostil, e é até hoje, era naquela época e é até hoje. Mas isso nunca significou que Deus não estava no controle. O Deus que habita em você é o Senhor da história. É exatamente por isso que os cristãos podem gozar de paz, mesmo quando as coisas à nossa volta estão ruindo. Mas pastor, e quando essa paz faltar? Porque tem vezes que ela falta. É claro que falta, irmãos. Nós veremos um pouquinho por que falta. Mas às vezes o nosso coração carece de paz. Lembra o salmo que nós cantamos no começo? Que nós descansamos como uma criança desmamada. Às vezes nós estamos afoitos por fazer e construir a paz, irmãos, mas só o príncipe da paz pode construí-la. Só Ele pode fazer. Só Ele pode nos dar. Por isso, quando te faltar a paz, busque o Senhor e rogue a Ele que Ele cumpra a sua promessa de paz. A paz que, segundo Paulo, excede todo o entendimento. Você já viu um crente que passando por uma situação difícil, ele olha para você está lá para ajudá-lo, mas ele olha para você e diz assim: meu irmão, eu estou em paz.
Você está aflito pela situação dele e ele diz assim: meu irmão, eu estou em paz. É Deus que produz isso, irmãos. O Deus da paz nos guarda no seu próprio espírito. É isso que ele faz. Veja aí o verso 28. O texto diz: ouviste o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Mais uma vez parece que o versículo 27 está desconectado do 28. Jesus fala de paz, e agora ele fala de que ele vai e volta, e que se eles amassem, mais uma vez ele fala essa questão do amor, se amassem, eles se alegrariam porque ele vai para o Pai. O que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus está nesse verso questionando o amor dos discípulos. O amor dos discípulos provavelmente existia naquele momento, mas era um amor profundamente deficiente. É possível, irmãos, que como judeus do primeiro século, os discípulos ainda fossem governados por uma visão de mundo que pensava que o Cristo conquistaria a paz pela força da espada e não pelo poder da cruz. É muito possível que assim eles pensassem ainda. Essa é certamente a razão pela qual eles estavam aflitos. Como assim o Senhor vai embora? Não é o Senhor que ia derrubar os romanos, ia dar vitória para Israel? Nós não vamos ficar em paz se o Senhor for embora. Você não é o Messias que vem pela espada, mas ele era o Messias que vinha pela cruz. Então Jesus questiona o amor deles para que eles reflitam. Se vocês me amassem de verdade, vocês estariam alegres pela minha ida. Por quê, irmãos? Porque a ida de Jesus significava o seu próprio triunfo, a sua própria glória. Mas os discípulos estavam mais preocupados com a glória do reino que eles tinham idealizados para si mesmos e não com a glória de Jesus. Por isso Jesus questiona o amor deles. Eles não estavam preocupados com o triunfo e a glória do Cordeiro, do Rei, do Messias. Eles estavam preocupados com a manifestação do seu próprio reino. Eles não entendiam que o retorno de Jesus ao Pai significava o triunfo do Senhor. E é por isso que Jesus diz que eles deveriam ficar alegres. O que está acontecendo aqui, irmãos? É claro que essa é uma realidade muito ímpar da vida dos discípulos de Jesus naqueles dias. Mas isso é muito parecido com as nossas aflições. Por vezes, nós estamos muito preocupados em obter alívio para as nossas dores e angustiados por causa das nossas dores, mas nós estamos pouquíssimos preocupados com a glória de Cristo. Nós queremos mesmo ser aliviados. Nós queremos mesmo paz. Qual que é o problema disso? É que essa busca idolátrica por alívio, ela não traz alívio. O alívio, irmãos, está em viver para a glória de Cristo, nos alegrando no seu triunfo, que é o que os discípulos deveriam fazer, e é aquilo que, se eles tivessem feito, eles estariam tranquilos mesmo depois de verem o Cristo crucificado. Mas olha o poder que habita nos crentes, irmãos. Depois da ressurreição, os discípulos então recebem o Espírito Santo. Esses discípulos aflitos pela morte do seu mestre. Mas depois da ressurreição, eles passaram a manter os seus olhos vívidos em Cristo. Eles passaram a viver pelo poder do Espírito. Então, eles passaram a encarar as dores deste mundo com olhos na eternidade. Eles passaram a se alegrar com a glória de Jesus, não com o alívio da opressão. E é por isso que muitos dos discípulos que aqui ouviram a Jesus, mesmo quando foram hostilizados pela impiedade dos homens, foram capazes de sofrer e morrer em paz. Se você é uma pessoa que lê um pouquinho da história da igreja e até sabe um pouquinho da real história das perseguições que acontecem hoje, e você ouve histórias de pessoas sendo assassinadas friamente, simplesmente por professarem a fé cristã, talvez você veja essas histórias e diga assim: eu acho que eu não sou capaz de suportar isso. Se você pensa assim, irmãos, eu não te condeno não. Eu acho que você está certo mesmo.
Você não é capaz. E nem eles eram. Mas você não tem noção do tamanho do Deus que habita em você. O Deus que habita em você é tão bom e grande que Ele pode tornar você capaz de ter paz quando está sendo chicoteado. Esse é o Deus que habita em nós, irmãos. Esse é o Deus que habita em nós. Nos versos finais, o Senhor então antecipa algumas coisas para que os discípulos crescem. Ele logo não falaria mais com eles, porque o príncipe deste mundo está vindo. Essas palavras indicam, irmãos, que Satanás tinha colocado em ação o plano para levar Jesus à morte. Entretanto, Jesus diz, ele nada tem em mim. Essa expressão no texto da língua original tem mais o sentido de ele não tem nenhum domínio sobre mim. Aqui é provavelmente uma referência àquilo que acontece lá no Éden. Por que o diabo não tem domínio sobre Jesus? Porque diferente de Adão, ele não pecou. Então é isso que Jesus está dizendo. Ele não tem controle sobre mim porque eu não sou como Adão que pecou. Por isso Jesus termina dizendo que ele faz tudo aquilo que o Pai ordenou e isso revela que ele ama perfeitamente ao Pai. Talvez você olhe e fale assim, mas o que isso aqui tem a ver com paz? Isso tem a ver com paz, irmãos. Esses versos finais indicam que a paz é conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele sempre fez aquilo que o Pai ordenou. O diabo não tinha poder sobre o nosso Santo Senhor. E essa é uma razão para que a gente não tema. Cristo triunfou sobre o poder do pecado, do diabo e da morte. Por isso nós não precisamos temer o poder do pecado em nós, que embora permanece residualmente, porque ele tem sido enfraquecido pelo Espírito que habita em nós. Nós não precisamos temer o diabo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, o príncipe deste mundo. Não precisamos temer a morte, porque aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Nós podemos ter paz em meio às aflições. Podemos ter, irmãos. Podemos ter. O pecado pode te causar danos. O diabo pode te causar danos. A morte pode te causar danos. Mas você pode ter paz em meio à aflição. Se Deus habita em você, você pode ter paz em meio à aflição. Eu comecei o sermão, irmãos, falando sobre como você receberia Jesus se Ele visitasse a sua casa e fosse hospedado por você. Agora eu devo confrontar a sua imaginação de como você receberia Jesus, caso você não seja coerente. Talvez você tenha pensado que receberia Jesus muito bem, do mesmo jeito que eu descrevi lá no começo. Talvez você tenha pensado exatamente o que eu disse. Você ia se preparar da melhor maneira possível. Mas se você é realmente coerente e você se prepararia para receber Jesus da melhor maneira possível, por que você não está preparando o seu coração para que a habitação do Espírito no seu coração seja mais agradável? O que Jesus está ensinando para os apóstolos aqui, irmãos, é que não seria diferente quando Ele fosse. O Espírito habita em nós, mas a maioria de nós não prepara a casa para que ela seja bem habitada por Ele. É possível que nós tenhamos entristecido o Espírito Santo, não poucas vezes, irmãos. Se você entendeu João 14, você deve entender que você precisa preparar essa casa, porque o Deus que habita em você é santo, santo, santo. Alguns de nós dizem que receberiam bem a Jesus, mas são incapazes de dobrar os seus joelhos e partilharem da comunhão com o Deus triuno. Irmãos, o Espírito Santo hoje é a presença de Jesus em nós. Como você tem preparado o seu coração para que Ele habite em você? Você conhece a Jesus?
Você conhece, se ele fosse na sua casa, ele estaria mais preocupado com o seu coração do que com a qualidade da cama ou com a comida que você ia oferecer a ele. Meu irmão, é sério, ele é o Senhor da criação, você acha que você poderia surpreendê-lo? Mas Jesus está mesmo preocupado com o teu coração. Você tem feito da tua alma um lugar mais puro para o Espírito que habita em você? Você é um bom anfitrião para o Deus que habita em você? Pense nisso. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque somos carentes do Senhor. E te bendizemos por isso, Senhor, porque é bom depender de um Deus bom e justo e santo, que nos muda. Hoje nós ouvimos tantos indicativos, Senhor. O Espírito é aquele que nos conduz à fidelidade em meio às imperfeições da nossa alma. O Espírito nos conduz à verdade em meio às falsas doutrinas. O Espírito nos conduz à paz em meio às aflições. Te louvamos, ó Deus triuno, porque habitaste em nós. Te louvamos, porque tens sido bondoso com um povo cheio de falhas, porque és um Deus amoroso. Nós te amamos, Senhor, mas só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Concede-nos que guardemos os teus mandamentos, a fim de que o nosso amor pelo Senhor seja manifestado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.